Fala galera, meu nome é Caio Laundos, eu sou novo instrutor da Unhide School no curso VFX e Motion no Houdini. Se você estiver pelo YouTube, o link do curso está na descrição, não deixa de acessar. E se você estiver pela plataforma da Unhide, é só você assistir o meu curso, beleza? Não deixe passar essa porque o curso está muito maneiro. Na aula de hoje, nessa aulinha que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai aprender a fazer um field de velocidade baseado em uma geometria, beleza? Vocês vão entender melhor o que é isso conforme assistirem a aula, mas é um setup bem maneiro e ligeiramente complexo, então vamos lá. Isso aí galera, estou aqui com o Houdini aberto, então vamos começar criando o nosso Rubber Toy, né, um dos mascotes aí do Houdini. Ele está criado aqui no centro da tela. Desativar aqui o Add Shader, beleza? Agora a gente tem o nosso personagem aqui. O que a gente quer fazer, né? Criar em volta desse personagem um field de velocidade. Isso por si só já é bem interessante, porque você pode fazer um advection de partículas, né? Qualquer simulação você consegue mover com esse field de velocidade, mesmo uma simulação de fumaça ou de líquido, enfim, de tecido, você consegue usar esse field, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como eu criei esse field, mas além da criação do field de velocidade em si, que normalmente é uma coisa que tem bastante noise e turbulência, eu vou criar esse field baseado na nossa geometria do Rubber Toy, beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar como faz isso. Primeiro aqui, eu vou criar um bound, beleza? Isso aqui vai criar como se fosse uma caixa nos limites do tamanho dessa geometria, né? Então agora a gente tinha o nosso Rubber Toy, agora a gente tem uma caixa, tá? Essa caixa aqui, eu vou aumentar um pouquinho ela, de repente aqui, 0,3 em cada dimensão, beleza? Só para realmente ter uma margenzinha aqui de distância para o nosso personagem. Depois disso eu vou criar aqui o VDB, tá? Então, o que é isso aqui basicamente? O bound vai ser a região onde eu quero que esse VDB exista, beleza? E o VDB vai ser ele de fato, né? Que VDB é esse? Né? Então, class fog volume, vamos mudar aqui para vector float, tá? E aqui para displacement velocity acceleration, e o nome que a gente quer é vel, tá? Isso aqui feito, né? A gente pode deixar o voxel size como tá mesmo. Vamos criar agora um node que é o VDB activate, beleza? Então a gente vai conectar qual VDB que você quer que ativar, né? É esse aqui. O primeiro input é VDB to activate, é o nosso VDB que a gente criou. O segundo input é region to activate, é o nosso bound que a gente acabou de fazer. Aí você vai falar, ainda não tem nada, né? Tipo, a gente não está vendo nada na tela. É porque você precisa vir aqui, clicar em Reference e aí prontinho, você tem a sua região, né? Como vocês podem ver, é exatamente a mesma região que a gente tinha aqui, só que agora é um volume, beleza? Um VDB. Isso aqui feito, a gente precisa manipular esse VDB, mexendo ele de forma que fique a nossa turbulência, o nosso noise como a gente quer, né? Então, vamos criar aqui um volume VOP, tá? Dentro desse volume VOP, a gente vai fazer algumas mudanças aqui. Primeiro, vamos criar um core noise, beleza? Esse core noise, a gente vai conectar o P aqui em position e o noise a gente vai dar a saída nele aqui no bind export como vel, né? Que é o nome do nosso field de velocidade, beleza? Vamos mudar aqui para tree floats vector. O mesmo nome que a gente usou aqui, que é o field de velocidade, ele se chama vel, beleza? Então, isso feito, né, a gente tem o nosso field aqui chamado vel e o nosso core noise. A gente pode promover aqui a frequência, promover o offset e promover a amplitude, beleza? O roughness também. Vamos lá. Então, assim feito, a gente consegue aqui mexer no roughness, por exemplo, a gente vê que vai alterar aqui o nosso volume, só que para visualizar melhor, você pode usar um volume trail, beleza? Então, vamos criar o volume trail. Aqui tá, velocity volumes, é isso aqui. E aqui, point to trail, a gente pode usar, por exemplo, um volume slice, beleza? Então, vamos criar aqui o volume slice e vamos conectar ele como point to trail, tá? Vamos ver como que tá. Então, agora, assim a gente consegue visualizar melhor a nossa velocidade como tá, né? A gente consegue ter uma ideia do tamanho dessas curvas aqui da turbulência, né? Então, agora, se eu mexer aqui, por exemplo, no roughness, a gente vê ali ao vivo como passa a se comportar o nosso field de velocidade, tá? Assim como se eu descer a amplitude também existe uma alteração. E se eu aumentar a frequência também, se eu aumentar para 2, por exemplo, a gente vê como a frequência aqui do nosso noise aumenta, beleza? Então, essa parte aqui está criada, né? A gente pode mover o nosso volume slice por esse volume para a gente ir vendo, né, diferentes comportamentos dele aqui. Outra opção que você tem também é pegar aqui, por exemplo, no seu bound, criar points from volume, beleza? Então, vamos criar eles aqui só para vocês verem que
Se eu conectar isso aqui agora em Point to Trail, a gente tem os trails nesses pontos, né? São os pontos onde a gente quer visualizar a nossa velocidade, beleza? Assim como se eu fizer a mesma coisa com o nosso Rubber Toy, a gente consegue ver essa velocidade no formato dele, tá bom? Então isso também é interessante para você conseguir ver como está a sua velocidade funcionando, né? Então vamos voltar aqui, os nossos pontos aqui do Volume Trail, e agora é o que eu vou mostrar para vocês. Agora vocês já sabem como criar um field de Core Noise que você pode usar para fazer advert de partículas, para mover qualquer simulação, entre outras coisas, né? É muito importante essa parte, que eu acho bem interessante essa parte do Houdini. Só que agora uma coisa interessante é que aqui dentro do nosso Core Noise, a gente tem uma opçãozinha chamada SDF, que é onde você vai conectar um VDB, um SDF, né, que significa Sign Distance Field, se eu não me engano, que é o seu volume que se baseia na surface, né? Então, o que é isso? Vamos lá. Puxar aqui o nosso Rubber Toy, ó, ele está aqui no centro da tela. Vamos puxar ele aqui para o lado e criar VDB from Polygons, beleza? Então agora a gente tem o Rubber Toy, olha só. Vamos aumentar um pouquinho a resolução para 0.07, por exemplo, só para a gente conseguir ver um pouquinho melhor esse volume. E já vamos conectar ele direto aqui no segundo input do nosso volume VOP, tá? E aí o input 2 está aqui, ó. Vamos conectar esse input 2 no SDF. E agora a gente já mudou totalmente aqui a nossa visualização desse volume. Se eu for para o Volume Trail, vocês vão ver que agora tem uns detalhezinhos aqui marcados, ó, no nosso Volume Trail, beleza? O que é isso? Esse nosso VDB agora está sendo usado para controlar o nosso field de velocidade, beleza? Então, se eu estiver aqui visualizando, vim aqui no VDB e clicar aqui em Fill Interior, vocês podem ver que agora aqui no interior teve uma mudançazinha, né? Ele mudou, ó. Vamos lá, vou desativar e ativar, vocês podem ver que mudou um pouquinho aqui. Então, agora, a gente pode manipular isso de diversas formas, tá bom? Pode aumentar aqui também o Stereo Band Voxels aqui, para dizer até onde você quer que vá, né? Enfim. Pode também deixar aqui com a resolução padrão, para ficar igual a resolução do nosso VDB, beleza? E aqui, mexendo aqui no nosso Stereo Band Voxels, você também consegue controlar. Então agora vocês conseguem ver, ó, que desativando ou ativando o Fill Interior tem uma mudança pequenininha aqui dentro, né? Então vamos pegar o nosso Volume Slice e vamos movimentar ele aqui. Vocês conseguem ver que agora ele segue a nossa geometria, né, do nosso Rubber Toy, beleza? Então, olhando de lado assim, ó, se eu fizer um movimento, vocês vão ver que ele começa, cresce e diminui de acordo com o nosso Rubber Toy, beleza? O que a gente pode fazer também é vir aqui nesse VDB e aumentar um pouquinho a resolução, tá? E é fazer a mesma coisa aqui no nosso VDB do Rubber Toy, beleza? Então a gente consegue ver melhor assim a marcação aqui do personagem, né? Mesma coisa, eu poderia substituir ele aqui pelo Pig Head, né? Que é a nossa cabeça de porco aqui. Então vamos conectar o Pig Head onde tinha todos os nossos outros polígonos, e aí vocês podem ver que também agora é a cabeça de porco que vai mover o nosso noise, né? Vamos voltar aqui com o nosso Rubber Toy e a gente consegue também conectar ele aqui no Point to Trail, né? Então agora a gente consegue ver como antes não marcava tão bem assim a nossa geometria, né? Então reparem como agora ele está realmente desenhando, né, o nosso Rubber Toy por dentro e por fora. Então olhem como fica interessante, né? Desativando o Fill Interior, eu não tenho o mesmo resultado, tá vendo? Principalmente aqui no interior, né? Fica mais disforme assim. Então, ativando esse Fill Interior, eu consigo garantir que esses fios de velocidade vão respeitar a forma do nosso Rubber Toy, beleza? Também dá para fazer uma outra coisinha que eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui no nosso Volume VOP, que é o seguinte, né? Se eu der um play agora, o nosso field de velocidade está parado. Reparem que não tem nenhum movimento, né? Então, o que a gente pode fazer aqui no nosso Core Noise, ó, vamos desativar aqui o Position, beleza? Ele já está marcado aqui como 3D Noise, a gente não consegue mais mexer nisso, tá? Acho que mesmo que eu desativasse tudo aqui, ele vai continuar marcado como 3D Noise, tá? Então, vamos deletar ele e vamos criar um novo, tá? Esse noise aqui a gente quer que seja um 4D Noise, ou seja, um noise de 4 dimensões. Que dimensões são essas, né? Vamos criar um nodezinho aqui, Vector to Vector 4. Então, o que esse node significa? A gente vai pegar um vetor e um quarto valor que é um float, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma nova dimensão ao nosso vetor, né? Então, a gente vai conectar aqui no vector eu falo vetor, mas é o vector, tá, galera? Que é os 3 floats, né? São 3 valores, né, em floats que geram um vector, beleza?
Depois no curso eu explico melhor isso, vocês vão conferir lá. Então, eu conecto aqui o pi aqui no vector, que é a nossa posição, e agora eu vou adicionar mais um valor a ela, que é o time, ou seja, o time nada mais é do que o tempo em segundos na nossa timeline, beleza? Ele vai crescer aqui, valores quebrados até chegar no 24 e ser 1, no 48 ele vai ser 2 segundos e assim vai. Então, o time ele muda a cada frame, né? Então, com isso a gente vai conseguir ter 4 dimensões aqui. Vamos conectar isso aqui no position, beleza? E vamos da mesma forma promover a nossa frequência, promover o nosso offset e o nosso roughness, tá? E aí vamos conectar isso aqui como o output aqui do nosso vel, tá? Então agora, se a gente der um play aqui no nosso follow me trail, vocês podem ver que ele se move a cada frame, tá? Então isso aqui é bem interessante para você não ter uma velocidade que fique parada, tá? Vamos conectar também só aqui o nosso STF aqui do input 2, tá? Então agora reparem como que muda, né? Como fica marcado aqui o nosso personagem e reparem como agora tem um movimento, né? Óbvio que deixando o volume slice a gente consegue ver melhor porque o movimento vai acontecer fora do nosso rubber toy, né? Então olha só, o nosso field agora está animado e como são 4 dimensões, né? Aqui na frequência, essa aqui vai ser a frequência em X, frequência em Y, frequência em Z e a frequência em termos de tempo, ou seja, se eu botar aqui ponto 2, essa mudança vai ser bem mais devagar, como vocês podem ver. E se eu aumentar aqui para 2, por exemplo, essa mudança vai ser bem mais rápida, beleza? Me diz se você curtiu esse conteúdo, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e confere meu curso na High School, tá bom? VFX e Motion no Houdini é o nome dele. São 4 módulos, cada módulo a gente faz um exercício bem maneiro, beleza? Uma cena final assim que resulta desses módulos. No primeiro módulo a gente faz um tênis que cresce, né? Tem um setup de growth e ele cresce soltando fogo, fumaça, é muito irado. O segundo módulo é um sorvete, que para mim é o mais maneiro, que é um sorvete que serve assim na casquinha e tem uma calda que vai por cima e uns amendoins também. O terceiro módulo é um foguete que decola, é um foguete... Primeiro a gente tem um crescimento ali do líquido, né, que preenche o combustível do foguete, como se fosse combustível, e depois o foguete decola soltando uma fumaça bem diferentona também. E o último módulo, que é o módulo de costura, beleza? Nesse módulo a gente faz um setup de costura procedural e depois também tem uma simulação de softboard como se fosse um puff, assim, tá? Então é bem maneiro, não deixa de conferir. Vamos comigo nessa que vocês vão gostar muito de aprender o Houdini. Vamos lá.